Bombas nucleares já foram disparadas antes. Nas duas ocasiões atingiram o Japão através das bombas Little Boy e Fat Man. Mais de 200 mil pessoas morreram nos ataques, segundo as estimativas. No entanto, as armas nucleares atuais podem ser até 3.000 vezes mais potentes que a Fat Man, a mais potente daquelas lançadas em 1945. O que aconteceria então se um míssil fosse lançado agora? Para descobrir, vamos tomar como exemplo o disparo de um míssil nuclear pela Coreia do Norte, bem capaz de fazer isso, em direção ao Reino Unido. O armamento é rápido o suficiente para alcançar 6,5 km por segundo. Isso o faria alcançar Londres em cerca de 40 minutos. O Reino Unido logo perceberia o ataque por meio de sua estação RAF, Failing Dales. A RAF é a linha de frente do sistema de alarme britânico de prevenção a mísseis. Localizada em North Yorkshire, a instalação ultra-secreta foi criada nos anos 60 e faz parte de um sistema de detecção de mísseis conectado aos Estados Unidos. As bases estadunidenses e britânicas focadas nisso, quando juntas, cobrem grande parte do globo a fim de detectarem preventivamente ataques balísticos. O míssil nuclear seria detectado assim que entrasse na Europa, o que daria cerca de 15 minutos para o Reino Unido se preparar para o impacto. No entanto, ainda existem outras formas de alerta mais rápidas. Países da OTAN pelos quais o míssil passasse poderiam avisar a terra do rei Charles. Ainda por cima, há a possibilidade de satélites detectarem o perigo nuclear. Como muitos deles são comandados pelos Estados Unidos, o míssil poderia ser detectado pouco depois de ser lançado. Os americanos, então, avisariam os colegas britânicos, que assim teriam mais tempo para se preparar. Considerando tudo isso, no melhor dos casos, a Inglaterra teria 25 minutos para reagir. Dentro de alguns minutos, o governo enviaria uma mensagem para cada celular do país avisando sobre a situação. Um aviso sobre um possível incidente nuclear e talvez uma catástrofe total certamente faria as pessoas ligarem para parentes ou colegas próximos. Para evitar o colapso total de linhas telefônicas, o governo bloquearia as linhas, para que assim todos os celulares apenas recebessem informações. Com os celulares sem poder ligar ou mandar mensagem, o governo teria relativa tranquilidade para mandar recomendações. Essas seriam basicamente as mesmas de quando as bombas nucleares surgiram. Todos devem buscar o lugar mais central e protegido e suas residências. E isso adiantaria? Bom, colocaria muito material denso entre as pessoas e as fatais partículas radioativas que viriam da explosão. Acredita-se que a Coreia do Norte tenha bombas com capacidade de 150 quilotons. Mísseis assim conseguem espalhar radiação mortal em um raio de até 5 quilômetros, o que poderia matar milhões de pessoas. Caso estivessem no centro de suas casas, esse número poderia ser bem reduzido. A matéria absorve a radiação e as paredes de tijolos ajudariam nessa contenção. Tudo bem que muita radiação ainda chegaria no corpo humano, mas quanto mais material entre as pessoas e a radiação, melhor. Infelizmente, as pessoas a aproximadamente meio quilômetro da explosão morreriam instantaneamente, completamente vaporizadas. Na verdade, qualquer coisa ou material dentro dessa área seria destruído totalmente. A um raio de 1,2 km do centro da bomba, todos receberiam um golpe de ar tão forte que também morreriam na hora. Para aqueles que estivessem a uma distância maior e no centro seguro de suas casas, haveria uma chance de sobrevivência. Entretanto, precisariam ficar no mesmo lugar por no mínimo 2 dias. E caso saíssem antes disso, a radiação do lado de fora poderia matá-los em minutos. Mesmo que a bomba tenha atingido Londres, todos do país teriam que seguir essa recomendação, já que as partículas radioativas são rapidamente espalhadas pelo vento. Depois de algumas semanas, o ambiente reduziria o nível de radiação para 1% do que fora na hora da explosão. Uma boa medida seria lavar bem o cabelo para se livrar da radiação presa nele, além de descartar completamente as roupas contaminadas. Um banho também seria de muito valor. Enquanto isso, os principais oficiais do governo se esconderiam em um bunker. Chefes militares e ministros iriam para o centro de comando de crise do Ministério da Defesa
que fica no subterrâneo de Londres. O bunker fica debaixo do Palácio Whitehall e é chamado de Pindar. O complexo é enorme e teria uma capacidade para centenas de pessoas, além de uma grande rede de túneis que levariam a diferentes lugares de Londres. Mas como as pessoas ali saberiam quando sair? Ora, através do rádio. A estação BBC Rádio número 4 estaria sintonizada durante 3 dias para avisar os governantes quando fosse a hora. Mesmo com tudo isso, as baixas poderiam chegar a 500.000 de pessoas, com outras 1 milhão sendo feridas. A esperança seria as bases militares de detecção. Você se lembra que eu disse que elas demoram mais que os satélites? É verdade. Porém, são mais precisas e ajudam os sistemas de defesa. Os países da OTAN possuem várias dessas bases espalhadas, de maneira que cobrem quase toda a América do Norte, Europa e Ásia. Todas administradas pela empresa estadunidense Raytheon. Elas aproveitariam um sinal enviado pelos satélites, que localizam o míssil poucos minutos depois dele ser lançado. A partir daí, as bases tentariam detectar com um radar a trajetória exata do míssil. A informação seria passada para as instalações militares com sistemas de defesa antimísseis. Então, mísseis balísticos seriam disparados exatamente na trajetória da bomba nuclear. É preciso muita tecnologia e cálculos para atingir um objeto do tamanho de um veículo, viajando a mais de 6 km por segundo. Se tudo desse certo, o míssil balístico se chocaria com o nuclear e faria a explosão acontecer a uma altura longe o suficiente para os danos serem mínimos. A má notícia é que não há garantia de que o míssil defensivo consiga atingir exatamente a trajetória do ataque hostil. Os cálculos precisam ser muito certeiros e, no caso de apenas um míssil nuclear resistir, já seria o suficiente para matar muita gente. Ainda por cima, alguns países possuem sistemas antimísseis. As táticas envolvem enviar mísseis chamariz junto ao verdadeiro ou colocar várias ogivas que podem ser independentemente orientadas ao reentrar na atmosfera. Se uma bomba já seria suficientemente ruim, imagine só no caso de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. As expectativas de mortos variam entre 94 milhões e 2 bilhões. Primeiro, seriam disparadas armas nucleares táticas, aquelas mais leves. Elas são utilizadas com o objetivo de forçar negociações e possuem como alvo instalações militares. Apesar de parecer mais leve, a arma nuclear tática da OTAN, a B-61, pode ser até 22 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. Só com armas táticas nucleares, as baixas já poderiam bater 2,5 milhões em apenas 3 horas de combate. Muito mais do que qualquer outro conflito da história. Se não houvesse uma saída diplomática rápida, a coisa poderia ficar ainda mais séria. Seriam utilizadas as bombas estratégicas, as grandes. Assim, com essas bombas muito mais poderosas que as táticas, os alvos seriam centros populacionais. Os mísseis M1RV, que possuem mais de 10 ogivas com centenas de quilotons cada uma, atingiriam vários pontos em uma área de dezenas de quilômetros. O hemisfério norte seria quase que todo destruído. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos teriam milhões de mortos por causa tanto das explosões em si, quanto das partículas radioativas jogadas espalhadas. Como você acha que ficaria o hemisfério sul? Bem, ficaria tranquilo até a chegada do inverno nuclear, causado pelo lançamento de poeira e fuligem da destruição das cidades na atmosfera. Esse inverno faria o céu do planeta ficar cinza escuro o tempo todo. Mesmo no Equador, a iluminação seria como a de Nova York no outono. No Brasil, a temperatura diminuiria 5 graus, mas no hemisfério norte poderia abaixar até 30 graus, instaurando uma nova era do gelo. Isso impossibilitaria a agricultura, o que faria com que a fome e a morte invadissem o norte. Em pouco tempo, até mesmo civilizações inteiras desapareceriam. Aqui no Brasil, as chuvas reduziriam drasticamente, o que extinguiria muitas plantas e animais. As coisas seriam muito difíceis. Mas o hemisfério sul seria praticamente um paraíso comparado ao norte. Em 7 anos, mais ou menos, o inverno nuclear passaria e caberia às populações dos lugares menos afetados recomeçar o mundo.
se é que isso seria possível. O que concluímos é: qualquer ogiva nuclear disparada seria uma enorme catástrofe. E caso uma guerra desse tipo começasse, seria bem possível que a própria humanidade entrasse em risco de extinção. Você acha que algum dia essa guerra vai chegar? Qual seria sua reação ao saber que um míssil está indo até sua cidade? Enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, um abraço fraternal e te vejo na próxima.